Comentando a lição de terça-feira, 3 de setembro de 2024, o abominável da desolação. Havia numa cidade uma grande catedral que possuía uma grande torre e nela um relógio gigantesco que de hora em hora tocava bem alto para lembrar as horas. Muitas vezes, durante o dia, o relógio tocava e alertava as pessoas quanto aos seus compromissos. Muitos agradeciam a lembrança e, ao badalar do relógio, saíam correndo para atender o que quer que fosse que estivesse pendente. Podemos dizer que no relógio profético de Deus tudo acontece no tempo certo e para alertar. Foi assim que Jesus falou da destruição do templo e da invasão abominável. Leia São Marcos capítulo 13, do versículo 4 até o 18. Que indícios Jesus deu do que é o abominável da desolação? Jesus falou do abominável da desolação numa referência ao livro de Daniel, e isso representaria a invasão romana em redor de Jerusalém e, depois, dentro do templo, uma abominação. O abominável da desolação foi predito pelo profeta Daniel dentro da profecia das 70 semanas que estavam determinadas para o povo judeu voltar para Deus. Jesus falou do abominável da desolação e os estudiosos admitem duas coisas: as bandeiras, os estandartes romanos com suas imagens pagãs colocados em volta de Jerusalém, dando assim o sinal para o povo sair. E depois, a invasão de Jerusalém com os soldados romanos invadindo o templo, saqueando tudo e destruindo o que encontravam pela frente. Exatamente como havia sido predito. Uma abominação feita com destruição total do templo. Quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir? Conforme Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. A palavra ungido no hebraico significa Messias, uma referência a Jesus, que foi cortado, morto. E o príncipe que viria para destruir foi uma referência ao general romano Tito, que invadiu Jerusalém e depois virou imperador de Roma. Nada era mais sagrado do que o templo de Jerusalém como centro de adoração a Deus. Imaginar esse lugar sagrado sendo saqueado, profanado e destruído acabou com a imagem do templo, sendo isso considerado uma abominação inesquecível. Alguns historiadores têm situado esse abominável da desolação como um cumprimento parcial do ano 167 a.C., quando um governante grego chamado Antíoco Epifânio profanou o templo em Jerusalém. Antíoco chamou a si mesmo de Epifânias, ilustre ou Deus manifesto. Ele até ergueu um altar para Zeus sobre o altar do holocausto no templo e sacrificou um porco nesse altar. Antíoco foi ainda mais longe em suas atrocidades, massacrando um grande número de judeus e vendendo outros como escravos. E ele emitiu decretos proibindo a circuncisão e exigindo que os judeus sacrificassem aos deuses pagãos e comessem carne de porco. Como isso aconteceu antes de Jesus, não se enquadra na profecia de Daniel, que mencionou o abominável da desolação após a vinda do ungido do Messias, a saber, Jesus. Uma coisa é certa: Jesus sabia o que estava dizendo e chegou a dizer: quem lê, entenda, indicando aos discípulos o livro do profeta Daniel, onde a profecia estava descrita e deveria ser atendida para que não entrassem em desespero depois que tudo acontecesse. Que Deus nos abençoe.